eu tenho uma pergunta para você. Será que a maneira que você educa seus filhos é tão eficiente que funciona em longo prazo? Já parou para pensar nisso? Esse com certeza deveria ser um critério a ser considerado por você na hora de você pontuar algumas questões na educação dos seus filhos. Olá, olá! Que bom que você tem acompanhado a nossa série, né? Nós já chegamos aqui na metade dela, hein, pessoal? No vídeo número 3. Uau, até eu tô admirada aqui. Essa série tá tão especial, preparei com tanto carinho pra vocês. Chegamos na metade. E aí, como eu falei no início do vídeo, né? Eu fiz uma pergunta aí pra vocês. Será que a maneira que você tem educado seus filhos é tão eficiente que está funcionando aí em longo prazo? Você acha que a forma que você tem educado seu filho vai funcionar daqui a uns anos? Vai fazer com que ele se torne um adolescente, um adulto com certas qualidades? É uma questão importante, né? Então é sobre isso que nós vamos realmente conversar aqui hoje. Bora? Então vamos lá. Se você se perguntar aí, né, para você mesmo, isso é o melhor para o meu filho em longo prazo? Se pergunta aí. Se a sua resposta for sim, pode saber que você está fazendo a coisa certa, ok? Um dos maiores erros que nós como pais cometemos é realmente falhar em considerar os resultados em longo prazo do que nós fazemos. Então, como descobrir, né? Como saber se eu estou realmente indo por esse caminho ou não? Vamos entrar então aqui nesse assunto. Nós já falamos, né, sobre a crença por trás do comportamento. Em alguns momentos aqui, até outros vídeos, né, que não são da série, nós comentamos sobre isso. A questão do iceberg, né? O que acontece com o iceberg? Você vai lá, fica batendo nele até que ele quebra, né? Então é mais ou menos assim quando você para pensar no mau comportamento. E a punição geralmente ela interrompe aquele comportamento naquele momento. Mas o que o seu filho está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está decidindo, tá? Sobre ele mesmo, sobre você e sobre o que ele vai fazer no futuro, né? Diante desse castigo que você está dando. Será que realmente você está ensinando isso para ele? Ou ele está pensando ali o que está acontecendo, né? Então, a gente questiona muito o castigo, a punição, por causa disso. Que comportamento esses pensamentos, esses sentimentos e essas decisões elas vão produzir no futuro do seu filho? Então é algo sério quando você para pensar. É muito importante, tá? Nós educarmos com foco em longo prazo. Entender isso, tá? Nos ajuda a evitar uma grande quantidade de estresse e sentimentos de estarmos sobrecarregados, sabe? À medida que os nossos filhos vão ficando mais velhos. Você já parou para pensar aí numa lista de qualidades que você espera que o seu filho tenha, ou seus filhos, né, tenham quando eles forem adultos? Você já parou para pensar nisso? Porque a educação, quando eu escolho um método que eu sei que funciona em longo prazo, eu posso sim pensar nessas qualidades. Mas se eu realmente vou pelo caminho mais fácil e uso coisas que funcionam em curto prazo, provavelmente muitas dessas qualidades da sua lista vão ficar para trás. Então é por isso que a gente precisa pensar como educar os nossos filhos para que eles cresçam adultos que vão levar esse aprendizado, essa educação que nós tanto tentamos dar, né? Tentamos transmitir, orientar desde criancinha para uma fase adulta, tá? Então, não funciona eu apenas querer ensinar o agora, o rápido que funciona agora, só para cortar aquele mau comportamento. Isso realmente é um problema. Por quê? Porque no futuro eu vou simplesmente ter criado um adulto sem muitas habilidades, tá? É uma criança que talvez não vai nem conseguir lidar com a dificuldade que é, né, de enfrentar alguns dilemas desse mundo, muito difícil, desafiador. Então, hoje, quando a gente pensa em educação de filhos, nós realmente
precisamos pensar em algo que vai funcionar em longo prazo. O objetivo ao educar filhos, né, educar crianças, e também o nosso maior desafio é lidar com os problemas, as crises de cada dia, de modo que nós consigamos promover as qualidades que nós queremos que os nossos filhos tenham em longo prazo, né? É o nosso maior desafio. Nós somos mais eficazes quando nós consideramos o que meu filho vai decidir se eu fizer isso, tá? Então você precisa considerar o que o seu filho vai decidir se você fizer isso, o que ele vai aprender sobre ele mesmo, sobre você, sobre o que funciona. Começa a pensar nessas frases. Quais são as consequências em longo prazo de mimar demais ou controlar demais, porque eu me sinto culpado pelo meu trabalho profissional, né? Ou simplesmente porque eu estou desgastado, porque eu não aprendi a equilibrar o trabalho e a vida. Tá? Então, tudo isso influencia, tá, no seu filho. Em um mundo onde nós, como pais, nos sentimos muito divididos, né, entre a família, as metas profissionais, muitas vezes nós sentimos que temos pouco tempo, né, e também pouca energia. É difícil fazer esse tipo de raciocínio, é difícil parar para pensar em todas essas questões, essas perguntas, né, que eu citei aqui. No entanto, é crucial o que nós fazemos. Então, para pensar aqui comigo. Quando os pais, eles são permissivos, tá? E satisfazem todas as exigências, todas as vontades dos seus filhos, o que eles estão ensinando para eles, tá? Aqui eu vou deixar para vocês, então, algumas possibilidades. Se você quer isso, deveria ter isso agora. É uma das coisas que você pode estar ensinando para o seu filho. Outra coisa, bens materiais são as coisas mais importantes na vida. Também é uma possibilidade de você estar passando, transmitindo essa mensagem para o seu filho quando você é permissivo. Uma outra coisa que você pode estar ensinando para o seu filho. Você não consegue lidar com a frustração na vida. Então eu vou me certificar de que você não precisa lidar com elas, tá? Então, realmente é algo que você pode estar transmitindo para o seu filho. Imagina só o seu filho crescer sem saber lidar com a frustração na vida. É bem complicado, porque nós sabemos como adultos que as frustrações, elas existem, né? E nós, muitas vezes, por não termos lá na infância permitido, né, não termos sido permitidos a vivenciar algumas frustrações por ter tudo muito fácil e tudo muito acobertado pelos pais, nós também acabamos crescendo sem saber lidar e sofremos muito mais do que o necessário, né? Então você pode acabar transmitindo isso para o seu filho também. E o que isso então tem a ver, né, com esse critério do efeito em longo prazo, tá? Que nós começamos falando lá no início. Quando nós somos pais permissivos, né, as crianças, elas vão ganhar um brinquedinho, vão ter uma felicidade que vai durar o quê? Um curto prazo, tá? Mas elas vão acabar sendo privadas de uma oportunidade de aprender valiosas lições de vida. E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês absorvam. Evitar a permissividade, ela ajuda as crianças a aprenderem que elas são capazes de resolver os próprios problemas e de lidar com a frustração, tá? Sem que nós precisemos o tempo todo estar ali salvando elas, tá? E aqui entra um ponto muito importante, que é uma oportunidade de você sempre mostrar para o seu filho que ele pode, nesses momentos, buscar a ajuda de quem? De Deus, tá? É o único ser que nossos filhos deveriam ser dependentes, é de Deus. Então, nesses momentos, você pode mostrar para ele como que Deus lidou com algumas frustrações, como que Deus lida com alguns problemas, e ele pode se espelhar nesse Deus, que nós, como seres humanos, somos falhos e nem sempre poderemos estar lá com eles, mas Deus vai poder estar. Então, é a oportunidade de você mostrar isso para os seus filhos, tá? São habilidades de vida sólidas que eles estarão criando e, com certeza, levando para uma vida inteira.
Ai, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso critério número 3 da nossa série sobre 6 critérios que nós precisamos ter na educação dos nossos filhos. Hoje nós falamos então, se você tem pensado aí sobre o método que você tem usado, será que ele é eficaz em longo prazo? É um critério que você tem que avaliar. Será que o método que você escolheu aí para educar o seu filho ele funciona em longo prazo, ele vai permitir que o seu filho crie habilidades de vida que vão durar aí em todas as fases, né? Criança, adolescência, até chegar na fase adulta com habilidades muito sólidas. Então, para pensar um pouquinho sobre isso e continua aqui na nossa série que nós chegamos só na metade. Tem mais 3 critérios muito importantes para você descobrir aí, tá? Se você tem usado na sua casa, ok? E se lembra de seguir nas redes sociais para vocês ficarem por dentro e não perderem nenhum episódio dessa série, ok? Do zero ao positivo. Estamos aí no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? É só você escolher onde você prefere e nós estaremos por lá. Eu aguardo vocês então até o critério número 4.